estudar a missão da igreja é de Cristo, ou de Cristo, veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita. Quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19, eu vou estar lendo rápido. Mateus 28, 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Chamado é o que Cristo está dizendo, vocação. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Atos 5, 42. Pregação e instrução. Quando Jesus vai estudar pregando, ele chama Tiago e João, quero deixar aqui os nomes. Eles foram, mas sem ter ainda a graça, mas o dono da graça com eles, eles não sabiam que iam passar por tudo que eles passaram junto com o mestre. Apesar de que eles não foram perseguidos. Quando Jesus andou com eles, lembra que Pedro nega Jesus entre Cristo, quando Jesus foi pego, eles reconheceram Pedro e falaram que eram deles. Ele disse que não, ele disse que não, ele disse que não. Se eles quisessem matar Pedro, eles tinham matado. Se eles quisessem crucificar Pedro ali naquele momento, eles teriam matado, eles teriam feito. Mas a intenção ali era em Jesus, porque era ele que ensinava o caminho da verdade. Os discípulos andavam com ele, mas ainda não era perseguido por causa dele. Só falou Jesus, só passaram a ser perseguidos por causa dele depois que receberam a graça e começaram a fazer o que Jesus fazia. É por isso que muitos crentes têm medo de exercer o papel ao qual foi chamado, medo de perseguição. Mas eles andaram com o mestre, eles aprenderam com o mestre. Oh, glória! Lembra que Jesus, por muitas vezes, ele se ocultou, ele saiu para não ser morto? Lembra que o apóstolo Paulo foi descido num cesto para não ser morto? Por quê? Recebeu a graça. Porque antes de receber a graça, ninguém o perseguia. Ninguém reconhecia eles como apóstolo, como servo. Vamos lá. Pregação e instrução. Proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo em Mateus 16, 18. Vamos ler. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando alguns pregadores pregam essa palavra, ele diz que Pedro, está certo, Pedro representa cestas, representa pedra. Né? Pedra, representa pedra, representa que ele é um homem forte, um homem duro, um homem resistente. Mas
realidade da presença do Espírito dentro da vida de Pedro, eles deixam de ser uma pedra para ser acessível. Glória. E quem é sensível, quem é sendo duro, ele não consegue ser, a não ser que seja sem a presença de Deus. Aí ele é duro, mas com a presença ele é sensível, porém forte. Só o Espírito faz isso. Senhor? Só o Espírito Santo faz isso, não. Só. Não tem outra pessoa. Eu acho que eu sou pedra ainda. Não é nada. Não é nada. Você é sensível. Como uma instituição para abençoar o mundo, essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, pastor, 1 Coríntios, achei, 1 Coríntios 1:21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E para quem não entende é loucura, né? Ou para quem não quer dar ouvido é loucura, porque acreditar numa ressurreição quando alguém ressuscita tem que ser louco, né? E eu creio, porque eu já vi isso aqui. Já vi. Uma criança sendo ressuscitada, uma ressuscitou dos braços. Oh Deus! Após ressuscitado o Senhor Jesus, começou os seus discípulos a pregar o Evangelho, Marcos 16:14. Marcos 16:14. Vamos lá. Queria que os irmãos acompanhassem. Marcos 16:14. Ele diz assim: finalmente apareceu os 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-os em rosto da sua incredulidade e pureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. Eles não creram, não acreditaram naqueles que viram. Eles queriam ver para acreditar também. Aí o Senhor lança ao seu rosto a incredulidade dele, porque o Senhor já havia falado diretamente com eles, pessoalmente, que ele iria ser morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E eles não acreditaram porque eles achavam isso impossível. E não é só porque eles achavam impossível, não é. É porque eles ainda não tinham a presença de Deus. Oh, glória! Eles ainda não tinham vivido uma experiência para aceitar aquela palavra que Jesus havia dito a eles, que aos próprios olhos de si mesmo parecia loucura uma pessoa morrer e ressuscitar, porque eles viam Jesus só como Jesus. Aí Jesus, sabendo disso, ele pega Pedro, Tiago e João, leva para o monte e transfigura-se diante deles, para mostrar que ele não era só Jesus, ele era o Cristo encarnado. Glória! E o verbo era Deus, o verbo ficou com Deus, e o verbo habitou entre nós. Aí Jesus se transfigura diante deles para que eles não falassem, mas que eles vivessem e entendessem que ele era Cristo encarnado, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra penetrante, a palavra ressuscitadora, Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, para que eles acreditassem mais tarde que Jesus era o próprio Cristo. Marcos 16:14 até o 20, vamos lá. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma verdade. E é por dizer isso que dentro da igreja, muitos serão condenados por não crer no que leram.
por não crer no que ouve, por não acreditar no que se ouve, que é a palavra de Deus e que ela é viva e que ela vai ressuscitar a pessoa. Ela tem o poder de ressuscitar a pessoa, que é a própria palavra que condena. Não é o pregador, é a palavra. E se ele está pregando como se estivesse condenando, é a palavra dando, trazendo a mente da pessoa. É um momento de reflexão para ela colocar a vida em ordem, para ela se arrepender verdadeiramente e ver que falta nela a sensibilidade de aceitação da palavra. Entenderão? Deus é eterno. E a pessoa que ela é insensível, ela não acredita em ninguém, nem em si mesma. Mas quando a pessoa é sensível à verdade sincera, pura e verdadeira, ela não só acredita no que ouve, mas acredita em quem está em volta dela. Mas a primeira aceitação tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque tem muitos desencontros de raciocínio, de pensamento, que são adversos, que tentam abater a sinceridade, a verdade, a comunhão, a alegria, a paz dentro de si mesmo, por causa de tribulações e pensamentos que tentam tirar ou desconstruir a própria pessoa, o valor da pessoa. O valor. Essa é a palavra. 15, né? 16. 17. Quem crê e batizar será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, no nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não dispararão, dando mal mundo. E por onde não somos enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra ou à direita de Deus. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego, que ele só traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo, um arauto que proclama algo. Quem é o arauto? É uma pessoa. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento, e o termo usado para mostrar João o batismo, pregando no deserto da Judéia. Mateus 3, verso 1. E naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. O objetivo da pregação: veja que essa primeira missão em Marcos, ela fala sobre a responsabilidade do crente em dar o que ele recebeu, que é a palavra de Deus, que é a palavra que exorta, que corrige, que consola, e é esta palavra que eles estão pregando, que vai trazer o arrependimento. Por isso que eles falam de João Batista pregando no deserto. Porque João Batista pregava no deserto, proclamando o arrependimento, e quem ouvia e aceitava era batizado. E o que me faz aqui entender, compreender, é que quem aceitava Jesus, ele era batizado naquele momento, e não é porque ele aceitava naquele momento, porque ele tinha a curiosidade de ir atrás de alguém no deserto, porque ele já havia ouvido falar. Então ele foi atrás para ver se era aquilo que
eles já tinham falado com ele, eles foram e aceitaram, porque a palavra, irmão, a palavra, quando a pessoa não endurece o coração, como fez Faraó, como fez o próprio Pedro, como fez os seus próprios discípulos, Jesus os adverte sobre não acreditar no que ele já havia falado, que ele ressuscitaria, então não acreditaram, né? Se eles não aceitaram a palavra de outras pessoas que viram, então eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar ou ver Jesus como homem. Quando essa palavra é pregada e a pessoa fecha o coração, o próprio Jesus, ele se encarrega de, como posso dizer, de mais para frente, ele dá uma outra oportunidade para essa pessoa que o rejeitou naquele momento, naquela fase de sua vida, que todos nós temos uma fase de crer, de acreditar, de não acreditar, de querer ou não querer, de aceitar ou não aceitar. Todos temos uma fase dessa na vida. Mas aqui não é só momento, não é só uma fase, porque Jesus veio para quem se havia perdido, sim ou não? Jesus veio para os doentes e não para os sãos, sim ou não? Então quem rejeita, ele está se dizendo, eu sou curado. E na verdade não é, ou não está. Ou se intitula um algo conhecedor, como os fariseus, saduceus, os sacerdotes da época, que eram doutores da lei. Contendiam com Jesus, contendiam com Tiago, contendiam com Paulo, contendiam com Pedro, contendiam com João, contendiam com os discípulos, porque os discípulos que pregavam o Evangelho de verdade, da verdade, da sinceridade, na essência e na totalidade da tua presença, glória, eles eram rejeitados por aqueles que se achavam demais. Autossuficiente. O autossuficiente, sei tudo, estudei, sei, não preciso mais ouvir, eu tenho que ensinar, porque já sei, estudei. E não se coloca na posição de ouvir, porque a fé está por ouvir, e ouvir a palavra. O estudar traz uma experiência que aprofunda numa profundidade de sabedoria, de inteligência do Espírito. Mas quem tem essa inteligência para a carne ela é jogada fora, porque a sabedoria que vem do alto é a primeira pacífica, moderada, tratável, cheia de amor, cheia de misericórdia, sem parcialidade com o mal. E a sabedoria humana, carnal, que é terrena, animal e diabólica, ela tem essas parcialidades com o mal, porque pensa, age, fala, ouve, vê, oh glória, oh Jesus, porque não consegue ver o que é bom, só o que ele acha que é certo. E não é achar, é entender. E não é pelo que estudou, glória, é pela revelação. Oh Deus. Traduzir como pregar, proclamar, o sentido é ter um arauto que proclama algo. Esse verbo quase 61 vezes no Novo Testamento. E é o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus 4:17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sabe de quem ele está falando? Sabe de quem ele está falando aqui? É chegado o reino dos céus? De si mesmo. É chegado, quer dizer, cheguei. Estou aqui. Estou pregando a verdade. Estou ensinando a verdade. Não é arrependimento e salvação. Mas vocês não querem? Eu estou aqui. É o que ele está dizendo. É aqui que você chega a dizer isso. Desde então começou Jesus a
arrependimento, para a aceitação só da palavra, mas depende. Quem rejeita a pessoa na qualidade de profeta, rejeita o próprio Cristo. A palavra diz assim, ó, crede em meus profetas e prosperareis. Ele não veio só como Salvador, ele veio como profeta. Ele veio não só como ovelha, ele veio como sacerdote. Mensageiro, obrigado, Luiz. Mensageiro. É o que resume essa palavra, mensageiro. É o pecado dizendo, irmão. O objeto da pregação. O objeto, não é o objetivo, não, é o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é eugenisó. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. No seu sentido, é o de trazer as boas novas, quer dizer, mensagem de boas novas, ou mensageiro de boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, verso 42. Vamos ver o que está escrito. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Todo dia no templo, nas aulas de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Visto que ele fala de si mesmo, arrependei-vos que é chegado o reino do céu, e depois aquele que aceitou Jesus, guardou a palavra, quer dizer, aceitou num sentido de presença, de ser, ou de aceitar o que ele diz que é. Não tem aqueles que, não sei se os irmãos já ouviram, e alguns dizem assim, eu não me conformo, não aceito o imposto, nem da presença desse irmão. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Já ouviram isso? Isso é quem tem uma presença presencial, ele demonstra que está ali sem querer estar, você querer se apresentar, dizer sou eu, estou aqui. Tem gente, meu Deus do céu, eu sei o que eu estou dizendo, Jesus. Tem gente, com glória, que só com a tua presença, ele não se sente bem, por não aceitar, sem te conhecer quem você é. Porque eles não conheciam Jesus, e rejeitaram ele, negaram ele, rejeitaram a palavra, negaram a palavra. Isso é pessoas que têm missão, que é convocado, alistado, ou vocacionado, ou escolhido, ou separado para exercer o chamado. Essas pessoas que nem têm Jesus, que nem conhecem Jesus, elas têm e não sabem, são rejeitadas só por existência, sem ser alguma coisa, mas no seu interior, no seu corpo, no seu coração, é que apresenta o seu corpo. Causa rejeição em quem não consegue aceitar o que é simples, o que é puro, o que é verdadeiro. Oh glória, Deus
elas são mais rejeitadas que aquele que mantém uma aparência de ser ou de ter. Porque ela não tem em si um pensamento de querer aparecer. Elas aparecem porque elas existem. Jesus! Elas aparecem sem querer aparecer. Olha bem o que Jesus disse: arrepender porque é chegado. Quer dizer que eles não estavam nem aí quando ele estava lá. Ele chama a atenção para si, para que eles ouvissem o que ele tinha a dizer. E os que são enviados têm que ser igual a ele. Por isso que Jesus diz: vocês serão rejeitados, caluniados, apedrejados, crucificados, mortos, entregues ao sinédrio por mim, por minha causa, por amor de Deus.